Voltamos! Eu tô vestida de papo em dia hoje, agora que eu percebi, gente. Ó, vez com vez, esperança, entendeu? Muita esperança pra nós. Vamos pro nosso quadro, então? Gente, vai mandando mensagem, tá bom? 011 964 450532. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Pode mandar. A doutora Francine e o advogado Rodrigo também vão responder. Combinado? Segue daí, minha gente. Saudade de você, doutor. Já vim de verde também, só para constar, tá? Tá todo mundo na esperança, né, doutor? Na paleta, né, Gê? Ó, boa tarde para vocês, tá? Hoje eu trouxe um convidado especial, um advogado, tá? Para falar sobre o direito de vocês, pacientes, as obrigações do médico, o direito do médico, tá? Então, existem muitas vezes algumas complicações, né, relativas a alguns procedimentos. Então, ele, doutor Rodrigo Campos, tá? Advogado especializado aí em direito, né? Direito médico, direito de saúde. Ele é mestre, né? Nas questões de saúde, perdão, me corrija. Ciências aplicadas à saúde. Ciências aplicadas à saúde. E professor em ética e legislação médica da Associação Brasileira de Odontologia. Então, olha o currículo, tá? Então, nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Seja bem-vindo. Perfeito, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui para poder tirar as dúvidas do pessoal de casa. O que eu puder estar contribuindo, para mim vai ser um prazer mesmo estar aqui. Imagina o quanto você deve. Ele tem rede social, gente. Algumas vezes faz algumas lives e eu acompanho. Quanto ele não deve receber de perguntas de pacientes, não é? De procedimentos, de direito, de consulta. Acontece bastante. Infelizmente, ainda fica como um tabu para todo mundo. Às vezes que alguma dúvida é bem superficial, mas que lá no fundinho pega e a gente fica sem saber o que fazer. Exatamente. Mas antes disso, antes de a gente continuar, vamos chamar a vinheta. Ótimo. Então, eu trouxe, gente, algumas perguntas de vocês, né, quando a gente anunciou o tema, tá? Então, muitos de vocês mandaram sugestões, dúvidas. Então, primeiro, tá? Essa questão hoje em dia, os médicos, eles utilizam a rede social, é uma maneira de chegar até vocês, de levar a informação e de mostrar um pouquinho do trabalho, né? Mas existe, por exemplo, tanto na minha especialidade, que trabalho com a toxina botulínica na neurologia, que é o Botox que vocês conhecem, quanto em outras especialidades médicas, procedimentos em que nós temos o antes e o depois, tá? Então, a primeira pergunta que eu coloco, que existe muita polêmica, o médico, juridicamente falando, ele pode levar esse antes e depois para as redes sociais e fugindo do médico, as outras especialidades também. É possível levar, né, juridicamente falando? Perfeito. Essa é uma das dúvidas, o carro-chefe, que a gente sempre recebe. Tanto da parte médica, da parte odontológica, da parte de biomedicina também. E eu vou te dar uma resposta que todo advogado gosta de dar e que sempre está certa, que é depende. Tá. Depende por quê? Essa relação de poder postar ou não vai muito ali do órgão de classe daquele profissional está vinculado. Por exemplo, o médico está vinculado ao Conselho Regional de Medicina. O cirurgião dentista ao Conselho Federal e Regional de Odontologia. Alguns conselhos permitem essa prática, outros não. No caso da odontologia, por exemplo, é permitido. No caso da medicina, não é permitido. Mas aonde que vem o nosso problema? Tem alguns médicos, alguns profissionais que entram com ação judicial para poder fazer essa postagem. E a gente fica do lado de cá. E aí, pode, não pode, está correto ou não está correto? O que é a dica nossa para a gente enquanto paciente? Vamos deixar essa briga para eles. A gente não precisa entrar nessa briga. Como que a gente pode utilizar isso? É uma maneira muito legal da gente conhecer aquele profissional, da gente conhecer o que ele está postando, deixa essa briga para se poder postar ou não, para ele discutir com o conselho dele, mas é legal da gente vendo qual o procedimento que ele faz, o que ele está ali fazendo, o que as pessoas que são os pacientes dele recomendam, se os pacientes que ele está colocando que fez também se apoiam, se comentou alguma coisa. É uma maneira bem legal da gente ter essa interatividade e ver, né, efetivamente se o profissional está ali na rede social atuando. Excelente. Mas
ainda mesmo nesse antes e depois. Então, pelo que eu entendi, o Conselho de Classe de Odontologia, por exemplo, permite. O médico não. Mas algumas vezes o médico vai lá judicialmente, tenta, né, colocar esse antes e depois. Mas quando ele posta, né, existe alguma maneira da gente ver essa questão de uma veracidade daquele antes e depois? Existe algum jeito de postar que mostra que aquilo, né, de fato, está dentro de uma realidade? Legal, muito boa pergunta também. O que a gente recomenda? Por exemplo, nos casos dos conselhos que permitem, a maioria deles, eles fazem uma obrigação que o profissional ele não pode postar uma foto de outro profissional. Ou seja, se eu sou o Rodrigo e eu sou cirurgião dentista, eu quero postar o meu procedimento, eu posso, desde que ele seja meu. Eu não posso ir lá pegar o procedimento que o meu colega fez e postar na rede social como se fosse meu. Isso é totalmente proibido. Por que essa é uma maneira legal da gente procurar? Quer dizer que não vai acontecer o erro? Não vai acontecer alguém querendo postar alguma coisa que não fez? Infelizmente, essa garantia a gente não pode dar, mas é uma maneira de filtrar, porque se a gente chegar lá na foto e tá lá o cirurgião dentista Rodrigo Campos, Conselho Regional de Odontologia, que é o meu número de inscrição, que é uma obrigação de ter na minha foto, eu já estou dando como se fosse a minha assinatura, que aquele procedimento é meu. Entendi. A gente nunca vai conseguir vedar ali totalmente, mas sempre tem um caminho para onde começar, né? Entendi. Se o profissional pega aquela foto e coloca uma marca d'água, né? Com, enfim, CRO no caso, né, com o número do registro de classe dele, e dando o nome dele na marca d'água daquela foto, teoricamente, né, seria um procedimento de própria autoria. Essa é a obrigação dele, essa é a obrigação. A obrigação de quem está postando ali, a gente tem que colocar para falar, esse fui eu que fiz. Me diz uma coisa também, é comum hoje em dia, né, as pessoas procurarem pelo médico. E existe uma busca muito grande pelo Instagram, né? Muitas vezes tem a questão do Google, né? Qual é a melhor maneira de a gente levantar, né, aquela credibilidade do médico, a veracidade do médico, enfim? Qual é o melhor caminho da gente verificar o médico? Ou os outros profissionais, enfim? Perfeito, perfeito. Posso me dar como exemplo? Posso falar de mim? Que aí a gente não vai estar dando exemplo de ninguém. O que é legal? Se a gente procurar na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, entrar lá no site e buscar pelo registro, né? Rodrigo de Francisco Campos, vai aparecer lá a minha inscrição. 451-810, aqui de São Paulo. Porque eu estou regular, estou inscrito efetivamente lá. Esse é o mínimo. A gente não tem o costume de fazer isso, é muito difícil, mas a gente pode procurar do médico, a gente pode procurar do cirurgião dentista, do fisioterapeuta, do biomédico, é o mínimo. A gente entra lá no site e a gente vai ver. Porque se tiver, por exemplo, uma cassação que impeça a gente de atuar como profissional, vai estar lá. Então, assim, a gente pode entrar pelo menos para a gente conseguir ver se ele está ativo, se ele não está ativo. Eu acho que esse é um bom começo para a gente começar a procurar. Então, gente, ó, primeiro ponto que eles estão falando. Vocês querem saber do médico, que o doutor Rodrigo está trazendo para cá. Vai no conselho de classe do médico. Se for o do médico ou do outro profissional. Se for o médico, Conselho Regional de Medicina. Se for o dentista, Conselho de Até Odontologia, antes disso, né, doutora? Porque assim, se a gente, em vez de dificultar, vamos facilitar. Eu não sei como é que faz, mas se a gente está procurando o profissional da biomedicina, entra na internet, joga lá assim, qual é o conselho da biomedicina? Assim, inscrição do biomédico. Com certeza vai ser o primeiro ou segundo link. Então a gente entrando ali vai facilitar muito. A única coisa que a gente precisa é do nome. Tendo o nome, fica fácil de procurar para ver se está ativo ou não. Porque tem casos, né, que profissionais estão trabalhando e não são devidamente da classe, né? A gente viu aí... Infelizmente acontece, algumas notícias de médicos, pessoas passando por médico que não são médicos, que são dentistas, enfim. Outra coisa, tá? Em relação, a gente fala da obrigação do médico, da obrigação do paciente. Quando se vai fazer um procedimento dentro da minha área, por exemplo, como neuro, no meu caso, como eu já falei para vocês, o botox, a toxina botulínica para doenças neurológicas ou outra, existe uma questão que se chama termo de livre consentimento esclarecido, não é? É
necessário, é obrigatório, né? Todo médico está fornecendo ao paciente? Ou uma vez que o médico não forneça, o paciente deve pedir esse termo de livre consentimento esclarecido? Por que a importância desse termo? Perfeito, perfeito. Aí eu vou puxar um pouquinho, porque aí eu vou estar jogando em casa, que foi exatamente a dissertação do meu mestrado. Então eu trabalho bastante com isso. Eu digo assim que é indispensável a gente pedir. Hoje, se eu tiver alguma coisa para poder passar para o pessoal de casa, com certeza absoluta vai ser, gente, procedimentos invasivos que a gente for fazer, peçam o termo de consentimento informado ou termo de consentimento livre esclarecido. É a mesma coisa, dependendo da maneira que está escrito, o importante é o termo de consentimento. Para que ele serve? Todo procedimento que a gente vai fazer que é invasivo, que a gente está fazendo, que a gente está ali de forma eletiva, o que é o eletivo? É que eu estou agendando para fazer, então não tem uma urgência. Eu vou programar para fazer daqui um mês, daqui uma semana, eu posso fazer daqui 6 meses, que não vai me trazer prejuízo. Com isso, eu tenho tempo de escolher, eu posso dar o meu consentimento ou não. E nesse termo de consentimento, ali vai estar disposto tudo o que vai acontecer. Por exemplo, os benefícios daquele procedimento, os malefícios, o que vai acontecer, porque todo procedimento, né, doutora, a gente sabe que tem também as suas intercorrências. As intercorrências que pode dar errado de acordo com a literatura, que a medicina já fala que pode acontecer ou não. Os riscos inerentes, né, ao procedimento. Né? Então, para que ele serve? Para falar assim, ó, eu entendi tudo que pode acontecer comigo, eu vou escolher fazer ou não. Então, ali é o mais importante. Então, caso a obrigação é sempre a gente fornecer, o profissional sempre fornecer em procedimentos invasivos. Mas se não forneceu, a minha conversa com vocês é o quê? É preventiva. Pede. Por que não pedir? Fala assim, doutora, pode me passar? Eu queria ler, eu queria entender. Se tiver alguma coisinha ali que a gente não está entendendo, algum termo, por exemplo, de toxina botulínica, igual você falou, pode dar parestesia. O que é parestesia? É paralisação, né? Me corrige, porque aí já é na sua seara, doutor, já é na sua área. Mas a paralisação, pode acontecer a paralisação facial por tempo determinado ou indeterminado, mas está lá escrito parestesia. Nossa, eu não entendi. Em vez de assinar uma coisa que a gente não entendeu, vamos perguntar, doutor, olha, não entendi, o que é parestesia? Aí vamos explicar para a gente entender tudo o que está acontecendo. Então, assim, gente, é uma proteção, termo de livre consentimento, tanto para o médico quanto para o próprio paciente. Por quê? Se você vê o termo e você vê todos os riscos do procedimento, você sabe, não é? Enfim, você está inteirado. Aconteceu, por exemplo, paralisou um pouquinho mais no Botox. Então, tá ali, você está ciente disso. Até porque, se tiver algo, se acontecer algo com você que não está ali naquele termo, né? Aí entra a minha próxima pergunta. Doutor Rodrigo, fiz um procedimento, cheguei em casa, vi que não está do jeito que eu queria, posso pedir o meu dinheiro de volta? Então, vocês me jogaram essa pergunta lá na rede social, eu estou trazendo para ele aqui. Ele já traz a importância do termo de consentimento livre esclarecido, né? Você se informa dos possíveis, né, dos possíveis caminhos errados. Mas saiu um caminho aí que não estava no termo. Eu tenho o direito de pedir o dinheiro? Posso te responder com a mesma resposta que eu dei na primeira? Poxa. Depende. Depende, okay, mas de verdade, depende. O termo de consentimento, hoje em dia, ele vai ditar muita coisa pra gente. Ali, é claro que a gente não tem como ver todas as intercorrências possíveis. Mas, por exemplo, se for uma intercorrência comum naquele procedimento, que a medicina já sabe que acontece corriqueiramente, que acontece várias vezes, e não foi me informado, provavelmente sim. Agora, se for, por exemplo, um procedimento, uma intercorrência, assim, que acontece super difícil de acontecer, que não teria como ter previsto isso antes, vai depender, a gente vai ter que analisar caso a caso. Mas se tratando de procedimentos mais comuns ou intercorrências mais comuns de acontecer, se não foi informado, a gente pode estudar e tentar perseguir alguma coisa, tentar negociar. Agora, mudando um pouquinho, gente, é muito comum lá no consultório, assim, né? Não é muito comum não, mas de vez em quando acontece, já me corrijo. O paciente colocar assim, doutora, posso gravar a consulta, tá? Essa é polêmica. Então, aí eu te pergunto, juridicamente falando, o paciente, ele pode gravar a consulta?
e ele precisa pedir autorização, porque coisas, né, me perguntaram, eu estou te trazendo também. Perfeito. Essa realmente é polêmica. E eu vou dar uma resposta aqui em 2 tempos. Uma em relação à questão jurídica, se pode ou se não pode, e outra eu vou fazer um adendo aqui, vou trazer uma observaçãozinha como amante de bioética. Bioética a gente vai estudar ali a relação médico-paciente, tá bom? Então, juridicamente falando, tá, é tida como uma prova válida, mesmo que o paciente não informe ao médico. Teve uma decisão do STJ há um tempo atrás, que é o Superior Tribunal de Justiça, uma instância superior, falando que o paciente poderia gravar a consulta, por quê? Porque ele estava participando dela. Quando a gente é o interlocutor da conversa, o que significa isso? Quando eu estou participando da conversa, eu posso gravar, que para o judiciário vai ser tido como uma prova lícita, então ela vai estar válida. Mas aí vem o meu adendo, aí exatamente vem onde eu queria chegar. Por que a gente gravar? Não é tão legal a gente gravar, qual que é a intenção da gente gravar? Se a gente não confia muito ali, a gente não está confiando naquela relação do profissional, às vezes é melhor a gente buscar outro, né? Trocar o profissional, né? Se precisar gravar, enfim, mas é possível gravar. É possível. O ideal é avisar, não é, Rodrigo? Exatamente. Ao médico, perguntar, né? Tem que ser uma relação de confiança, né, doutora? Para funcionar. Exatamente. Dos 2 lados. Então, tem muitas perguntas ainda, né? Eu vou trazer aqui o Instagram do doutor, tá? Para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, pode direcionar, né? Para o doutor Rodrigo. E, enfim, porque o tempo é curtinho aqui, né? Mas foi um prazer trazê-lo, tá? E, enfim, vamos ter mais programas para poder estar abordando. Eu que agradeço a oportunidade e vou ficar com gostinho de quero mais, hein? E Gisele Alves já está ali, ó. Se abanando que o calor tá... Tô abanando não, gente. Tô chamando vocês pra cá, venham. Ah, não é possível. Vem o povo verde. Vem o verde, maduro, vem todo mundo. Olha o Instagram da doutora Francine Mendonça também, gente. Pode mandar mensagem pra ela que a doutora responde. Vem também, Rô. Eu tava tentando fugir, já. Tava dizendo se abanando pra não ter que vir, entendeu? Ela adora fazer dancinha, vem também. Muito prazer, viu? Olha a gravata dele, que bonita. Muito prazer. Adorei, viu? Então é o seguinte, daqui a pouquinho tem Tarde Top com a Nani Venâncio, tem um salgadinho ali maravilhoso. Já roubei uma coxinha, viu, Nani? Muito obrigada, tá maravilhosa. A gente volta, se Deus quiser. Amanhã a gente volta, Rê? Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Vamos dançar, gente. Te contou, hein? Tchau, minha gente!